Boa tarde, hoje nós daremos continuidade com o curso de Python da FEADEV. Nesta aula nós iremos tratar sobre funções, args, keyargs, classes, objetos e bibliotecas nativas do Python. Nós vamos ver como organizar melhor os programas em Python, vamos abordar a definição das funções, que são formas flexíveis de passar argumentos com args e keyargs, e também sobre o uso de tuplas e dicionários no desempacotamento dos parâmetros. Também vamos introduzir classes e objetos, destacando os seus atributos, métodos e a ideia de invariante dentro das classes. Por fim, nós vamos ver exemplos de uso de bibliotecas nativas do Python, como a math para operações matemáticas e a time para operações que envolvem data e tempo. E aqui nós temos um resumo do que nós iremos abordar. Primeiramente, funções, args e keyargs, que são parâmetros. Depois disso, o desempacotamento em forma de tupla ou dicionário. Depois, wrappers e decorators. E aí depois disso iremos para programação orientada a objetos, com classes e a diferença entre uma classe e um objeto. Depois disso vamos tratar invariantes, classes e as bibliotecas nativas do Python. Primeiramente aqui, essas são as bibliotecas que nós vamos usar durante a aula. Time, math, function tools para poder usar wrap, e nós vamos usar da data class a biblioteca data class aqui. Então é só rodar para importar, pronto. E aí a primeira coisa que nós vamos tratar aqui, né, é o que é uma função. Uma função, ela é um bloco do seu código que tem um nome. Então, esse bloquinho, ele vai receber entradas, né, nossos parâmetros, e ele vai devolver um resultado, que é o return aqui. Ou seja, é uma estrutura que recebe inputs e ela dá um output, entradas e saídas. Então, você vai dar um parâmetro, ela vai fazer algum processo, e aí, por fim, você vai ter um resultado disso. É uma forma de simplificar o seu código, né, e reutilizar uma estrutura que ela é fixa. A única coisa que vai mudar são os parâmetros. Por que isso aqui importa? Basicamente, evita repetições no seu código, facilita testes, porque em vez de você ficar modificando várias linhas em que aquele trecho de código se repete, você simplesmente vai na função e aí você procura o erro ali, né? Você faz um debug da função em si e não de múltiplas instâncias de repetições do mesmo código. Deixa o seu código mais legível, né? Facilmente interpretável, e também permite construir peças que você pode ir combinando depois. Então aqui é a sintaxe. Primeiramente, você vai usar o def, e aí você passar o nome da sua função, e dentro dela vão ter parâmetros. O corpo dela é identado, e aí por fim você tem essa linha aqui, o return, que vai devolver o seu resultado. Se a sua função não tem o return, o Python ele vai devolver none. Então, mesmo que você esqueça de colocar o retorno da sua função, o Python automaticamente vai colocar que o retorno dela é nada, é vazio. Esse é o nome da minha função. E aí o que ela vai receber de parâmetro? Ela vai receber dois números. Então, eu vou escrever aqui número 1 e número 2. Então, o usuário, ao chamar essa função, ele precisa preencher o número 1 e o número 2. É muito parecido com a função de Excel, por exemplo. O corpo ele é indentado, então você pode ver aqui, tem esse tab depois da função, e depois dos meus dois pontos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 1 e o número 2. E eu vou somar eles dois. Então, número 1 mais número 2. E aí agora eu tenho a minha soma, salva na minha variável soma, e eu vou dar um return para ele devolver esse valor. Então, return soma. Pronto, é simples assim. Eu criei uma função que ela soma dois números. Como eu chamo essa função? Eu escrevo o nome dela, soma de dois números. Abro o meu parêntese aqui, e aí o Python já me diz aqui ó, que ela precisa de dois parâmetros, número 1 e número 2. Qual que é o tipo desses parâmetros? Desconhecido, porque eu não defini. Então, por exemplo, eu poderia passar texto, poderia passar um decimal, pode ser um número inteiro. Como eu não defini, ele só diz que é unknown. Então, no caso aqui, eu vou testar com números, 2. E aí eu vou passar o meu segundo valor, meu segundo parâmetro, que vai ser 5. E aí, quando eu rodar isso daqui, o resultado é 7. Ou seja, 2 mais 5. O que acontece aqui é que a minha função, soma de dois números, ela vai receber 2 e 5. Ela vai pegar o 2 e o 5, vai somar eles, salvar na variável soma e vai retornar soma. Então, quando eu chamo isso daqui, toda essa operação, eu poderia ter feito um código muito maior, mas enfim, tudo que está aqui dentro, ele vai acabar sendo executado dentro desse comando aqui, soma de dois números. E aí, por que é importante ter funções? Porque em vez de eu ficar escrevendo isso aqui várias vezes, eu posso simplesmente chamar a minha função de novo, soma de dois números, colocar aqui, eu quero somar agora 6 com 9, e aí pronto. E eu posso fazer isso várias vezes. Eu quero modificar isso daqui e eu quero que seja soma mais 1. Então, em vez de eu ir em operação após operação e colocar mais 1, mais 1, mais 1, eu simplesmente vou aqui em cima
e digito mais 1 dentro da minha função. E logo, todas as outras chamadas dessa função vão ter essa modificação feitas dentro delas. Então, se eu executar de novo o código, como vocês podem ver aqui, ó, 16, porque 6 mais 9 mais 1 dá 16. Então, isso aqui foi só um exemplo de como criar uma função e de como funciona a nomenclatura delas, né? E agora a gente vai num exemplo um pouquinho mais avançado, que é uma função chamada calcular retorno. Essa função aqui, ela vai ter como parâmetro um preço inicial. E aí, como vocês podem ver aqui, tem 2 pontos depois do parâmetro. O que significa isso daqui? Significa que o parâmetro preço inicial, né, o que eu espero que ele seja float, ou seja, eu espero que seja um número decimal. Então, se o meu usuário ele passar um texto, né, pelo menos ele tenha a noção de que ele passou o tipo errado de variável aqui dentro. E aí depois eu tenho o meu segundo parâmetro, preço final, que também é float. Aí eu fecho o meu parêntese, e aqui a gente tem uma coisa nova, que é essa setinha. Essa seta, ela indica o retorno da função. Ou seja, no final dela a gente vai ter o return aqui, e aí o que eu estou dizendo é que o valor que a minha função retorna também é um número decimal. E aí agora a gente vai escrever aqui a função, né? Ela simplesmente calcula o retorno de uma operação, a gente passa o preço inicial, a gente passa o preço final, e a operação é bem simples aqui, né? Preço final menos o inicial, que é o delta, dividido pelo meu preço inicial. Com isso aqui, eu tenho o meu retorno. Então aqui eu vou calcular, ó, um investimento de 100, né? Esse é o meu preço inicial, e aí o meu preço final é 120. Qual foi o retorno dessa operação? 0,2, né? Ou seja, 20%. E aí se eu quiser calcular o retorno de uma outra operação, como isso aqui é uma função, eu consigo fazer bem facilmente. 100, aí vamos fingir que subiu para 190. Aí eu executo isso daqui. E eu obtenho 0,9, ou seja, 90%, né? De 100 para 190. Agora, descendo aqui, a gente vai ir para valores padrão dos nossos parâmetros. Os valores padrão eles deixam essa função mais fácil de serem usadas sem perder flexibilidade. Um exemplo aqui, ó, dentro dessa função, é que eu peguei o parâmetro tempo e eu botei esse sinal de igual dizendo que ele é 1. Significa que se você não informar o valor do tempo, se você deixar vazio aquele campo, o Python automaticamente ele vai associar o valor 1, né? Ele vai fingir que você passou esse número, então o seu tempo, por padrão, ele é 1. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a função calcular montante, ela vai receber um capital inicial, que ele é decimal, ele é float, e aí ele vai receber também uma taxa aqui, né? Pode ser uma taxa anual, taxa mensal. Ele tem uma taxa por período. E aí, qual que é o período de tempo? Ele é um inteiro, né? O meu tempo ele não aceita números quebrados, então tem que ser inteiro. Ok. E aí, caso você não digite nada, você deixa o campo vazio, automaticamente esse valor vai ser 1. Ou seja, o tempo ele vai ser um único período. E essa função aqui, ela retorna um float. Então, se vocês forem ver, eu tenho o meu capital inicial multiplicado pela minha taxa de juros mais 1, né? Elevado ao meu período de tempo. Aqui está a função de juros compostos, né? Bem simples. E aí, no caso, vamos fingir que eu chamo essa função aqui, calcular montante. E aí eu preencho aqui 1000. E aí eu passo que a minha taxa de juros é de 10%. E eu quero calcular para 2 períodos. O que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar com o meu montante futuro, né? Depois de 2 períodos, essa taxa aqui vai ser 1210.002. Ok. Só que como eu associei um valor padrão, né? Por exemplo, eu vou colocar 1 aqui. Quanto que deu? 1100. Ok. Mas e se eu não preencher nada no tempo? Deixar vazio esse campo? Também obtive 1100. Por quê? Porque por padrão, o meu valor aqui, para tempo, ele é 1. Eu passei um parâmetro padrão. Agora o que acontece se eu não preencher a taxa? E tentar rodar isso daqui. Vai dar erro, porque não existe valor padrão para taxa. Se eu não preencher, o código dá erro. Ele não funciona porque ele não associa com nada. Agora o tempo eu posso deixar vazio. E ao mesmo tempo eu posso deixar ele preenchido. O resultado sempre vai ser o mesmo. Agora caso eu queira alterar, né? Um período além de 1, aí eu posso só simplesmente escrever aqui dentro. Então, para casos em que você geralmente usa sempre o mesmo valor em uma determinada variável, você simplesmente associa um valor padrão para você não precisar ficar digitando aqui, ou para caso você esqueça de preencher, né, o código rode normalmente. O perigo aqui é você não preencher e não ser exatamente o que você quer. Vamos pedir que eu queria que o meu período fosse 9, deixei isso aqui vazio por acidente, o código vai rodar normalmente, né, mas daí é uma questão de atenção. Então, não vale muito entrar nesse detalhe. E aí, por fim aqui, a gente tem um detalhe muito interessante do Python, né? É que funções também são objetos, né? Quase tudo dentro do Python ele é um objeto.
As funções não fogem disso. Então aqui, como elas são objetos, elas podem ser guardadas dentro de variáveis, elas podem ser passadas como argumento e elas podem ser retornadas por outras funções. Isso aparece direto em funções como tipo assim, sorted key, data frames, .apply, map.filter. E aí que eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Eu tenho uma variável chamada f de função. E aí essa variável f, o que ela vai receber? Ela vai receber a função calcular retorno que a gente definiu aqui em cima. Ó. Calcular retorno. Ou seja, ela está recebendo tudo isso daqui. Todas essas linhas de código aqui dentro. E salvando isso na variável f. E aí, quando você faz isso, né, não é desse jeito aqui. Você não precisa colocar o parêntese. Você só deixa o nome da função e aí isso entra dentro de f. E quando você for chamar a variável f, você pode abrir o parêntese, né, e fingir que você está chamando aquela função, porque é isso que está ocorrendo, na verdade. Né? O objeto está aqui dentro. Então eu passo 200 e 260. E como vocês podem ver lá em cima, quando a gente definiu a função calcular retorno, ela recebe o preço inicial e o preço final. E calcula, né, o retorno daquela operação. Então se eu passar 200 e 260 dentro da f, o f vai chamar a função calcular retorno e vai usar esses dois parâmetros. Sendo que 200 é meu capital inicial, 260 é meu capital final. Então se eu rodar isso, qual que é o meu retorno dessa operação? 30%, né? Que é 60 em cima de 200, é um retorno de 30%. Aí agora a gente vai para outro tema, que são os args e os k-args, né? Ou seja, argumentos. Quando você não sabe quantos argumentos vão ser passados, né? Ou seja, o parâmetro é o que a função recebe, e o que você está passando são os argumentos. Ou seja, você não tem certeza de quantos dados você vai passar para aquela função. Então, nesse caso aqui, você pode criar uma API flexível. O args ele vai capturar argumentos posicionais, em que a ordem que você passa os argumentos ela é relevante, né? E nesse caso, como é posicional, vai vir em formato de tupla. E o k-args, ele tem esse formato aqui, né? Estrelinha, estrelinha, k-args, que ele captura argumentos nomeados, ou seja, eles não são posicionais. É uma chave associada a um valor, ou seja, é um dicionário. Isso aqui é muito importante em bibliotecas para permitir opções extras sem que a função ela acabe sendo quebrada, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó, de args, né, que são posicionais. Então basicamente eu tenho aqui a função média, que ela vai receber uma tupla, né, de valores. E esses valores aqui eu quero que eles sejam decimais, ou seja, float. E essa função média ela vai retornar um float também. Então o que ela vai fazer aqui? Ela vai retornar, aí eu vou fazer aqui, ó, sum de valores. E como eu disse antes, os args eles são uma tupla. Se eu passar uma tupla para a função sum, ela vai simplesmente somar todos os valores que tem ali dentro. Ou seja, você pode passar vários números, e aí a minha função vai pegar aquela tupla, vai somar tudo que tem ali dentro, e aí vai dividir pelo quê? Pela método len aqui, que está recebendo valores. Novamente, valores é uma tupla. Quando eu uso o len dentro disso, ele simplesmente me diz quantos itens tem dentro daquela tupla. Então isso aqui é simplesmente a soma dos valores dividido pela quantidade, ou seja, o cálculo da média. Então, por exemplo aqui, média 10, 20, 30 e 40. Isso aqui tem que dar 25 vezes 4, tem que dar 25, isso mesmo. 50 dividido por 2. Exato, que é o que deu aqui. E aí se eu quiser adicionar mais um número aqui dentro. Por exemplo, eu vou colocar 70. Eu acabei de adicionar um novo argumento e ele simplesmente aceitou. E eu poderia fazer isso daqui. Agora minha média está tendendo a 70. Quando eu opero novamente, como vocês podem ver, 55. Então o que ele faz é receber uma tupla com vários valores e aí ele roda essa função dentro dela. Perfeito. Porque, novamente, como eu disse, essa aqui é uma função que ela não tem um número definido de valores que ela recebe. Então eu posso passar um valor, 2, 3, 4, 5. Simplesmente calculo a média, né, baseado em quantos valores o usuário passa. Por exemplo, a função sum aqui, ela está fazendo exatamente isso, né? Eu passei vários valores e ela simplesmente pegou todos esses valores e dentro dela ela operou uma função de soma. E agora a gente vai para k-args aqui, que é um pouquinho diferente, porque em vez de ser posicional, né, eles são nomeados. Então, nesse caso aqui é uma associação de chave com valor. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma função que ela se chama mostrar parâmetros. Ela vai receber k-args aqui. Esse k-args ele vai virar um dicionário. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou receber esses valores e ele vai rodar esse for. Aqui ele vai pegar a chave e o valor dentro daquele k-args e eu vou chamar a função .items. Depois que eu pegar cada item e separar a chave e o valor, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aquela chave e aquele valor.
Então, eu vou receber, né, aqui um dicionário e ele vai simplesmente imprimir a chave e o valor um por um. Então, aqui no caso, ó, eu vou chamar minha função mostrar parâmetros e eu vou passar um keyargs aqui, que é isso daqui, ó. Em vez de eu passar o valor 0, 1, eu chamei, né, eu dei um nome para esse 0.1, chamei de taxa, botei esse sinal de igual. É por isso que é um dicionário, tá vendo? Uma chave e um valor. Diferente do de cima, que era apenas valores. Então, novamente, eu vou passar mais um keyargs aqui. O que eu vou passar? Crescimento. O que é isso aqui? O nome é crescimento, esse aqui é o nome do meu parâmetro. E o valor que eu estou passando de argumento é 0.05. Vou passar qual que é a moeda, né? E aqui BRL. Como vocês podem ver, isso aqui é float, isso aqui é string. E aí, quando eu rodar isso daqui, o que ele fez? Ele fez a decomposição. Então, aqui, ó, chave, valor. Então, taxa, essa aqui é a minha chave de acesso. E qual que é o valor que está associado? 0.1. Crescimento, qual que é o valor associado? 0.05. Moeda, qual que é o valor associado à moeda? BRL, isso aqui é texto, isso aqui é string. Então, como vocês podem ver, em vez de eu passar uma lista de valores, eu passei um dicionário. Isso aqui não é posicional, ou seja, a posição é irrelevante. Então, eu poderia simplesmente pegar a taxa, colocar em outra posição, isso aqui vai rodar normalmente. Volta aqui. Ctrl X e Ctrl V. Perfeito. E o que vai acontecer aqui? Funciona da mesma maneira. Porque ele entende que ele vai ler uma chave e um valor. Então eu posso passar na ordem que eu quiser, né? Diferente de aqui, por exemplo, em que eu precisava colocar o meu capital inicial e o meu capital final. Se eu alterar a ordem numa função assim, eu vou obter um retorno diferente. Ó. Por exemplo, se eu botar 260 e 200, eu estou invertendo a ordem do capital inicial e do capital final. Minha taxa de retorno aqui, por exemplo, é negativa, porque eu inverti os valores, né? Vai de um número maior para um menor. Eu perdi dinheiro. Isso aqui é posicional. Aqui não. Independente da ordem que eu escrever, eu vou obter sempre o mesmo retorno. Porque isso está associado a uma chave. Agora aqui é um exemplo prático de uma função configurável via keyargs. A gente vai criar uma função chamada simulação, que ela vai aceitar opções adicionais via keyargs. Um padrão comum aqui, né, é que alguns parâmetros são fixos e alguns são opções extras, né, dentro de configurações. Então vamos ler devagar esse código aqui para entender o que ele faz. Primeiro eu vou definir uma função chamada simular montante. O que essa função vai receber? Capital, que é decimal, esse é o tipo da variável que eu espero receber. Taxa, que também é decimal. E aí depois disso eu vou receber o tempo, né, a quantidade de períodos, que vai ser um número inteiro. E aí depois disso, depois de receber todas essas três variáveis aqui, eu vou receber uma lista de um dicionário, né, de argumentos, keyargs aqui. E o que essa função retorna ao final? Float. E a gente tem a descrição aqui, né, opções, todas as opções que a gente tem. Aporte mensal, float default 0, imposto, float default 0, imposto sobre o ganho, simplificado. E aqui a gente tem a redundação, né, um int inteiro com casas decimais. Então vamos rodar isso daqui para entender o que ele está fazendo. Primeiramente eu vou pegar o meu aporte mensal aqui. E aí o que ele vai ser? Eu vou pegar o keyargs, eu vou dar um ponto get na variável aporte mensal aqui. E eu vou definir como 0. Esse é o meu aporte mensal. Eu não recebi nada aqui dentro, então funciona. Imposto vai ser keyargs.get e ele vai procurar a chave imposto, né, e o valor padrão dela que vai ser 0. Arredondar, keyargs.get vai ser a função aqui arredondar. Então, por exemplo, né, eu tenho meus defaults aqui, esse aqui é o número de casas decimais. Então, se o usuário não passar um keyargs, uma chave chamada aporte mensal, isso aqui vai valer 0. Se ele não passar uma chave aqui dentro chamada imposto, isso aqui vai valer 0. E aí, se aqui não tiver nada de arredondamento, o código não arredonda também. Ou seja, se essas funções, né, se esses valores extras não forem chamados, eles simplesmente não vão ocorrer. Então, aqui dentro, o meu montante, ele vai ser igual ao capital inicial aqui, que eu pedi dentro da minha função, né? Esse aqui é meu montante, ok. E aí eu vou rodar um laço de repetição para cada período que o meu usuário pediu. Então, se, por exemplo, eu chamei essa função e eu defini que o tempo é igual a 2, esse laço de repetição aqui ele vai rodar duas vezes. 1 e 2. Primeiro período, segundo período. E aqui a gente tem isso daqui, né? Esse underline, que é simplesmente uma questão de nomenclatura. Por exemplo, eu vou ter for, eu podia ser x dentro do meu range. Mas como eu não estou usando essa variável, né? Isso aqui é só uma padronização, eu simplesmente uso esse underline para mostrar que eu não vou usar essa variável para absolutamente nada. Simplesmente quero um laço de repetição, né? Então eu chamei ele aqui. Então eu vou repetir isso aqui para cada período que eu estipulei dentro da minha função.
E aqui, né, a gente vai ter o montante. O que ele vai ser? Montante vezes 1 mais a minha taxa, mais 12. Eu estou considerando que isso aqui é uma taxa anual, né? Vezes aporte mensal. Então, por exemplo, se o aporte mensal ele não foi definido, ele vai ser 0. Então, eu vou ter 12 vezes 0, né? Ou seja, não houve aporte mensal aqui. E aí, se eu colocar que foi tipo 10, quer dizer que todo mês eu vou ter um aporte de 10. Então, ele vai simplesmente somar isso daqui e vai dar 120. Ele está fazendo isso por período, né? E aí, por fim, a gente vai ter aqui que o ganho ele é igual ao máximo aqui, né? Entre o montante menos capital, mais o 12 aqui, vezes a quantidade de aportes, vezes o período de tempo, ou 0. Para a gente não ter valores negativos aqui. Ele vai pegar o valor máximo, né? E aí, enfim, o montante líquido aqui agora vai ser o meu montante, menos o imposto que eu preciso pagar, vezes o ganho. Então, por exemplo, eu tive um ganho de 30, eu tinha imposto aqui de 34%. Tá vendo? Se o usuário não definiu qual que é a alíquota de imposto, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Então, 0 vezes ganho, não estou pagando imposto. Isso aqui deixa de existir. Por isso que é costume level. Caso o imposto seja 0, a única coisa que ele vai retornar aqui, né, é montante, que é o que a gente calculou anteriormente. E aí, por último, ele vai chegar aqui num if, arredondar não é none. Se o usuário ele definiu o arredondar aqui, isso aqui vai funcionar e vai arredondar para um certo valor, uma quantidade de vírgulas. Caso ele não tenha definido isso daqui, né, arredondar vai ser nulo aqui, vai ser none. E aí isso aqui, né, não vai rodar. Então, if arredondar não é nulo, aí isso aqui não vai acontecer. Mas caso tenha um valor, ele vai rodar essa linha aqui de baixo. Ele vai retornar o meu montante líquido arredondado pelo número de casas que o usuário passou. Então, no caso aqui, ele vai retornar isso daqui. E como já teve um retorno, a função, né, ela morreria aqui dentro, ela acabaria nessa linha. Mas, né, se o usuário não passou a função de arredondar, isso aqui não vai acontecer, o código ele continua depois do if, e aí ele chega aqui e ele retorna o montante líquido. Então, se o usuário pediu para que a função arredondasse, ela vai retornar isso daqui, o valor arredondado por um certo número de vírgulas, de casas decimais. Caso ele não tenha pedido, ele simplesmente retorna, né, o montante líquido com todas as vírgulas. Eu vou testar a minha função simular montante. Eu vou passar um montante inicial de 1.000 com uma taxa de juros de 10% por período. E o meu tempo aqui vai ser 2 períodos. Qual que vai ser meu aporte mensal? Ele vai ser de R$200. Minha alíquota de imposto vai ser de 15%. E aí, quantas casas decimais eu vou querer? Eu vou colocar 5 aqui, por exemplo. E eu vou rodar esse código. O que ele me retornou? 16.000 aqui, 16.789. Tá, e aí se eu colocar uma taxa de juros aqui, por exemplo, mais quebrada, só pra gente poder ilustrar isso daqui. Vou botar um número bem quebrado. E aí pronto. O número de vírgulas agora tá 5, né? Porque ele meio que ignora o zero à esquerda. Então aqui eu pedi para ele arredondar por 5 casas decimais. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 2. Vou rodar de novo meu código. Pronto, ele arredondou para 2 casas decimais. Vou colocar uma aqui. Ele arredondou para 1. Vou colocar para 0. E aí ele ainda mostra, mas tudo bem, né? E aí, caso eu não passe esse argumento, o método de arredondamento ele não ocorre. Então, puxo de novo e aí ele vai mostrar todas as casas decimais, como vocês podem ver aqui. Então, se eu passo, né, ele interpreta que aquela chave existe, ó, arredondar igual a 0. Eu passei isso aqui dentro do meu dicionário, né, o meu keyargs, ele interpreta. Ele vai vir aqui dentro, vai ver se existe. Caso exista, ele usa isso para arredondar o meu montante. Se eu não passar, tudo bem, ele simplesmente funciona. Eu vou tirar o imposto aqui, por exemplo, ó, e ele vai continuar rodando normalmente. Vou tirar o aporte mensal e ele funciona. Agora, se eu tiro o período de tempo, ele não roda, porque isso aqui é posicional, isso aqui você precisa declarar. Agora o keyargs não, ele já é flexível. Então eu vou definir aqui de novo, 2, rodar. Perfeito. A gente tem uma função flexível aqui para cálculo de juros e montante. Agora, a terceira parte dessa aula aqui, a gente vai passar uma tupla e dicionários em funções. E aí vocês vão ver como que isso funciona. A estrelinha aqui, né, e as 2 estrelinhas, elas também servem para desempacotar os dados, né, quando você está chamando uma função. A gente vai dar alguns exemplos aqui embaixo, né. Vocês podem ver aqui que a gente tem esse func aqui, que recebe uma tupla ou uma lista, e ela vai passar cada elemento como se ele fosse um argumento posicional, ou seja, args. E aí aqui embaixo a gente chama uma função e a gente passa aqui com essas 2 estrelinhas um dicionário.
O que é isso daqui? Ele está desempacotando aquele dicionário e passando ele, né, como uma associação de chave e valor. Ou seja, é um dicionário ali dentro, né, é um keyargs. Então, por exemplo, aqui, eu tenho valores. Valores, ó, uma tupla. Eu abri o parêntese aqui para definir que é uma tupla. Bonitinho. Passei 2 valores para essa tupla. 100 e 150. Vou chamar a minha função, aquela lá que a gente definiu bem no início da aula, calcular retorno. O que eu vou passar aqui dentro? Eu podia escrever o número, mas eu não vou fazer isso. Eu vou desempacotar a minha tupla. Como que eu faço isso? Né? Aqui a estrelazinha e valores. Como vocês podem ver. Então ele vai desempacotar, ou seja, ele vai ler o que tem aqui dentro e ele simplesmente vai passar 100 e 150. Então vamos testar isso daqui para ver se ocorre de fato. Chamou a função calcular retorno, definiu que o capital inicial é 100 e que o capital final é 150. Qual que é o retorno disso? Né? 50%, que é o que a gente tem aqui embaixo. Então funcionou. Agora a gente vai vir aqui embaixo e a gente vai testar o keyargs. Eu tenho uma lista aqui, né, de parâmetros. Só que agora, em vez de passar valores, eu estou passando uma associação de uma chave com um valor. Então, por exemplo, o capital é 1000, a taxa ela é de 10% e o tempo são 3 períodos. Então, o que ele vai fazer aqui quando eu pedir para ele desempacotar esse dicionário? Ele vai pegar capital, botar um igual e dizer que é 1000. Vai colocar uma vírgula, depois ele vai pegar taxa, vai dizer que é igual a 0,1. Vou botar uma vírgula, vai pegar tempo, vai dizer que é igual a 3. Então ele vai ler isso aqui, vai desempacotar e vai colocar dentro da minha função. Eu poderia pegar isso daqui e simplesmente escrever isso aqui dentro. Desse jeito. Aí eu rodaria e eu tenho isso aqui. 1331. Vou voltar. Mas em vez de escrever diretamente, eu vou desempacotar a minha variável. Então ela vai fazer tudo aquilo que eu fiz agora há pouco, só que nessa forma aqui, né, que é um pouquinho mais rápido de escrever. Se eu rodar o código, como vocês podem ver, o resultado é exatamente o mesmo. Aí agora a gente vai fazer aqui um negócio um pouquinho mais complicado, que é uma mistura de valores fixos, mais args, mais keyargs. Então aqui a gente tem uma função chamada registrar trades, que ela vai ter um ativo, tá vendo? Isso aqui é posicional, e aí o que a gente espera é que isso aqui seja uma string. Vai receber uma tupla com preços, né? Ou seja, vários valores aqui de preços. Isso aqui é float, é decimal. E aí, por fim, ela vai receber um dicionário que com a nossa meta. Então, por exemplo, eu vou dar um print aqui, ó, ativo, e aí eu vou imprimir aqui o valor que ela está recebendo, né, do ativo. É posicional, então vai ter um único valor aqui. Depois disso, eu vou dar um print em preços. Vai pegar a variável print e vai imprimir ela. O que é preços? É uma tupla com vários preços. E aí, por fim, ela vai imprimir isso daqui, né, que é o meu dicionário de meta. Então, vamos chamar essa função. Vou passar o nome aqui do meu ativo, Petra4, que é da Petrobras. O que eu vou passar? Vou passar aqui, ó, uma tupla, ou seja, múltiplos valores aqui. Ela vai estar recebendo todos esses, ó. Então, veja bem. Ela vê essa sequência de valores, o Python, e vai associar isso daqui. Eu recebi vários argumentos posicionais, então isso aqui é um args, então ele vai considerar que isso aqui é a lista de preços. Então eu tenho 30.1, 30.2 e aí 30. Né? São as cotações dessa minha ação aqui, desse meu ativo. Depois eu coloco uma vírgula, e agora olha só, antes eu tinha valores posicionais, e agora eu tenho isso aqui. Eu tenho uma associação de chave com valor, eu tenho um dicionário aqui dentro. O que eu passei? Origem, B3, trader, sou eu, Thiago. Ok. Na hora que eu chamar essa função, ela vai imprimir o meu ativo, depois ela vai imprimir essa lista de cotações, e aí por fim, ela vai pegar esse keyargs aqui e vai imprimir, né, as informações que eu passei. Se eu rodar isso daqui, como vocês podem ver, ativo Petra4. Quais são os preços? Uma tupla, ó, parêntese, 30.1, 30.2 e 30. No final, o que eu tenho aqui? Meta, e é isso aqui, ó, dicionário. Abriu esse parêntese aqui. E aí a gente tem a origem, B3, trader, Thiago, e aqui, ó, chave e valor. Então a gente consegue fazer essa mixagem, né, caso exista a necessidade disso. E aí a gente vai mudar o tópico agora. Item 4, tempo de execução, né? A gente vai medir o tempo que a nossa função leva para rodar. Isso aqui é ótimo quando você está tentando otimizar seu código, né? Você quer ver quanto tempo ele leva, quer ficar monitorando o tempo de execução. Então a gente vai criar aqui um wrapper com keyargs e decorators. O
qual que é a função desse wrapper que a gente vai criar? Vai ser medir o tempo de execução, que ajuda a gente a comparar abordagens, né, e encontrar gargalos no nosso código. A gente vai evoluir isso aqui em 3 níveis, primeiro wrapper, decorator e depois decorator com argumentos. Então primeiro a gente vai criar um wrapper genérico aqui, o nome dessa função vai ser executar com tempo. Ela vai receber uma função, vai receber args e vai receber keyargs. Então basicamente aqui eu tenho a minha função executar com tempo, e ela vai receber uma função, ou seja, uma função que recebe outra função. E aí aqui a gente vai ter o início, eu vou usar a função time que a gente importou lá no começo da aula, eu vou chamar esse método aqui, perfCounter, para marcar o início, né, da nossa contagem, tudo bem. Agora a gente sabe quando que o nosso relógio foi iniciado. E aí eu vou pegar aqui resultado, né, o que é o resultado? É o return da minha função. Da onde está vindo esse resultado? Eu chamei aquela função que eu recebi, passei os argumentos, né, os args, e passei os quargs dela, ou seja, eu passei literalmente tudo que tinha ali e chamei a função. Ela vai me dar um retorno. Salvei, né, armazenei dentro de resultado, ou seja, eu recebi uma função, chamei ela e salvei o resultado dela. Aí você me pergunta, por que você só não chamou a função diretamente? Porque eu não quero chamar ela, eu quero calcular, né, quando que ela iniciou e quando que ela finalizou, para ver o tempo de execução. Então, por isso a gente coloca ela dentro desse wrapper aqui. E aí agora eu tinha marcado no meu relógio quando que essa função iniciou, com a variável início. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou criar uma variável chamada fim, e vou armazenar dentro dela time.perf, né, counter, e aí eu vou pegar como se estivesse marcando num cronômetro, qual que foi a hora que isso finalizou. Ok. Eu vou dar um print aqui, tempo de execução. Aí eu vou colocar aqui func.name, né, o nome da minha função. Estou pegando o nome daquela função. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, tempo de execução vai ser fim menos o início, né? Então é a hora que a minha função encerrou e a hora que ela iniciou. Esse delta de tempo aqui. Aí eu vou marcar que eu quero 6 casas decimais, né? Eu não quero um período muito grande ali, porque o código ele pega com uma precisão bem grande. Enfim. Então o que eu vou imprimir aqui é o tempo que aquela função levou para ser executada. Eu vou dar um return aqui com resultado. Vai devolver o resultado daquela função que eu chamei inicialmente. Ok. Então o que vai acontecer aqui? Eu recebo uma função, eu calculo quando ela iniciou, eu executo ela, salvo o resultado, imprimo, essa é a grande diferença. Eu vou mostrar o tempo de execução na tela, e aí depois disso eu tenho um resultado normal daquela função. Então é como se eu rodasse ela, só que eu tivesse esse adicional de poder visualizar o tempo de execução. Então eu vou pegar aqui, ó, vou definir uma função chamada potência, que ela faz potenciação. Ela vai receber uma base, que é o número decimal, e ela vai ter um expoente, que vai ser um número inteiro. Por padrão eu vou deixar como 2 aqui, né, e ela vai retornar um float, um número decimal. Então ela simplesmente pega a minha base e eleva ao meu expoente. Uma funçãozinha bem simples aqui, né, bem curta. E agora eu vou chamar ela, ó. Vou dar um print aqui, potência, e eu vou passar 10 e 6, né, que é o que está ali embaixo. E vou dar um print nisso. Então eu vou pegar 10 e eu vou levar 6. O que eu obtive aqui? Eu obtive 10.000. Eu obtive o resultado disso aqui. Não sei quanto tempo o computador levou para processar, não faço ideia, mas sei que esse aqui é o resultado final. Então eu vou voltar aqui agora, e aí eu vou chamar essa mesma função, só que eu vou chamar ela dentro do meu executar tempo. Então eu tenho a função executar tempo, que vai receber a função potência. Vai receber aqui um argumento posicional, 10, e vai receber esse keyargs aqui, expoente igual a 6. Tudo bem, ela vai conseguir desempacotar isso, vai conseguir interpretar, né, por causa disso daqui. Vai rodar perfeitamente, só que a diferença é que agora eu vou ter o tempo de execução. Se eu rodar, eu sei aqui que foi tipo uma fração de segundo, tá vendo? E o resultado é aquele lá que a gente calculou anteriormente. O resultado em tempo ele é muito curto, né? Então, por exemplo, eu vou pegar 10 agora e eu vou levar a um número maior. Pronto, levou um pouco a mais de tempo. Vou pegar aqui e aumentar meu número para deixar isso aqui um pouquinho mais complexo. Novamente, né? O computador ele é extremamente rápido, mas caso fosse uma função mais complexa, você poderia comparar a performance dela, né? Você faz modificações e aí você consegue comparar o seu código para entender se a modificação que você fez ela melhorou a performance ou piorou ela. E aí no caso a gente chamou uma função e a gente passou outra função dentro dela.
Existem jeitos mais simples de fazer isso, né, que eu vou mostrar agora, um pouquinho mais bonitinhos de colocar no código, que aqui é usando um decorator, que ele vai medir automaticamente, né, o tempo da sua função. A estrutura dele é um pouquinho diferente, né, eu vou mostrar como fica. Basicamente, eu vou definir a minha função de medir tempo, e ela vai receber uma função. É uma função, né, que recebe outra função. Ok. E aí que eu estou falando, né, eu vou usar isso aqui, essa hashtag, e vou usar esse método aqui, reps. Ela vai envolver aquela função que a gente recebeu de parâmetro. Excelente. E aqui a gente vai definir uma outra função. Como que isso aqui funciona, né? Essa aqui é a função wrapper. Então, a gente vai pegar aquela função e a gente vai fazer certas modificações nela. Ou seja, eu passo uma função para o medir tempo. E ele vai retornar a mesma função, só que dentro de um wrapper aqui. E como que isso funciona? Wrapper, né, ele vai receber args e keyargs. Vai receber tudo que eu consigo receber. Ok. E aí eu vou marcar aqui início, mesma coisa de antes, time.perfCounter. Resultado, vou chamar aquela função, vou passar os argumentos dela, vou executar, ela vai dar um resultado, eu vou armazenar aqui dentro. Vou pegar no meu relógio, cronômetro, quando que isso aqui finalizou, time.perfCounter. Mesma coisa que a gente fez antes, vou dar um print no tempo de execução, tudo bem, e vou retornar um resultado. Ok. Só que agora, o que a gente vai retornar? A gente vai retornar o wrapper, a gente não vai retornar diretamente o resultado. Eu não vou pegar aqui, né? Porque como vocês podem ver, ó, pela indentação, isso aqui é uma função que eu defini dentro do meu código. E essa função, ela retorna esse resultado aqui. Porém, o meu medir tempo, ele, né, não está retornando nada. Você tem que ignorar isso daqui. Qual que é o retorno dele, então? Ele está retornando aquele wrapper que a gente escreveu. Ou seja, o retorno de medir tempo é isso daqui, essa função wrapper. Ele está chamando isso daqui. E quando ele chama a função wrapper, ele vai passar os args e os keyargs, ele vai calcular o início e o fim aqui, o resultado, etc. E aí ele vai retornar resultado. Ou seja, você vai chamar a função medir tempo, a função medir tempo, ela vai retornar esse wrapper aqui, e esse wrapper ele vai retornar o resultado. Então você tem todo esse processo, né, de uma função apontando para outra, e aí a gente vai ler aqui para você entender o que está realmente acontecendo. A gente vai usar o wrapper aqui, ó, esse hashtagzinho aqui, ele funciona da seguinte maneira. Antes de chamar uma função, né, eu posso usar isso daqui para modificar a minha função. Isso aqui é um modificador, ele envolve a minha função, por isso que é um wrapper. E aí no caso eu vou remover ele, só para a gente rodar sem, né? Então basicamente eu tenho uma função chamada soma grande aqui, que ela vai receber n aqui, que é um inteiro, e vai retornar int aqui. Total, né, igual a 0. Então basicamente, para cada i, no range do meu n aqui, o que eu vou fazer? Total mais igual a i. Então eu estou somando, né? Então, por exemplo, se eu passo 3 aqui, ele vai fazer um range de 3, ele vai somar 1, ele vai somar 2 e ele vai somar 3. Eu posso fazer isso para uma quantidade gigante de números, né? Isso aqui é uma série de somas. Então eu vou rodar esse código e aí eu vou colocar aqui, ó, para ele ir até o 2000. Isso aqui é simplesmente uma forma, né, de escrever dentro do código, por exemplo. Se eu quero 2 milhões, normalmente a gente escreveria assim, só que o ponto ele indica, ele é o separador de vírgula, então eu não posso escrever isso no código. Para facilitar a leitura, você também pode fazer isso daqui. 2 milhões. Então eu vou chamar a função soma grande e eu vou passar 2 milhões para ela. Colocar o retorno, é esse número gigantesco aqui, né? Só que eu não sei quanto tempo isso aqui levou para ser executado. Mentira, eu sei, né? Porque o Visual Studio ele mostra aqui embaixo o tempo que levou. Mas enfim, caso eu quisesse isso dentro do meu código, como que eu faria? Eu posso chamar o meu wrapper, que ele vai envolver a função soma grande, né? Medir tempo aqui. Vou chamar ela de novo. Perdão. É ali em cima. É na definição, né, que você tem que fazer isso. Ok. Vou fazer isso. E aí quando eu chamar essa função, ela vai estar sempre envolvida pelo meu medir tempo. Vou rodar isso daqui. E aí prontinho. Eu tenho aqui, ó, o valor de execução. O que aconteceu aqui dentro? Como eu defini esse wrapper, eu chamei ele aqui dentro, né? Quando eu escrevi soma grande aqui, ele chamou essa função. Só que essa função ela está envolvida por isso daqui, medir tempo. Então ele chamou medir tempo, que recebeu uma função, que é a soma grande. E aí por fim envolveu a função com isso daqui, com esse wrapper. E aí o que esse wrapper faz? Né? Ele calcula o tempo da minha função.
Então, por exemplo, você pode usar isso, né, para usar para múltiplas funções. Então, se eu quisesse criar uma outra função aqui chamada multiplicação, e aí eu passo um número aqui, né, 2 números. E eu vou definir aqui que ela vai retornar número 1 vezes o número 2. Eu quero calcular o tempo de execução disso daqui. Só simplesmente coloco o wrapper e ele vai fazer a mesma coisa, ele funciona para tudo. Então você pode usar ele para medir o tempo de qualquer função que você tenha dentro do seu código. Eu vou trocar aqui multiplicação e vou executar. Aí eu preciso passar 2 números, eu vou pegar 1 milhão então e vou... Pronto. Multiplicação, essa daqui, né, ela levou muito menos tempo, né, porque é uma operação muito mais simples do que a anterior. E aí eu posso reutilizar esse wrapper aqui, né, porque ele é uma estrutura genérica. Então eu posso colocar ela em cima de várias funções para que eu possa calcular o tempo de execução de todas elas. E agora, por fim, a gente vai para um método um pouquinho mais complicado, que é um decorator com argumentos. Essa função aqui chama logar apenas se for lento. Então aqui eu vou definir uma função log se lento, né? E ele tem um limite aqui de segundos para login. Esse limite aqui eu quero que ele seja um float, e aí por padrão ele é 0.01. E aqui dentro dele eu vou fazer o que? Eu vou criar um decorator, vou definir aqui ele. Decorator, ele vai receber uma função, e ele vai criar esse wrapper aqui, tá vendo? Wraps function. Então o decorator recebe uma função e ele vai criar esse wrapper em cima dela. Vou definir aqui o wrapper, qual que ele é, né? Ele vai receber args e kargs daquela função inicial. Ok, eu estou desempacotando eles aqui. E aí eu vou pegar o início com o meu perf counter. O resultado é simplesmente chamando a função que eu recebi, né? Então vocês podem ver aqui func. Simplesmente vou passar os argumentos e o dicionário aqui dentro, a tupla e dicionário. E aí vai funcionar, né? Vai desempacotar, como a gente viu antes. E aí por fim eu vou cronometrar o tempo de finalização disso aqui. Fim. Ok. Peguei o início, executei a função, peguei o fim dela. dt é igual fim menos início, né? Esse aqui é meu delta de tempo. E aí eu sei o tempo de execução dentro dessa minha função de login, caso seja lento. Então eu sei quanto tempo levou para a minha função ser executada. Beleza. Vou aqui, vou criar um if. E aí se o meu delta, né? Se ele for maior do que o meu limite de segundos, ou seja, se eu excedir esse limite aqui de 0.01 segundos, ele vai imprimir isso daqui na tela, ó, slow, né? E aí vai dar o nome da minha função. E aí vai fazer aqui, ó, levou não sei quantos segundos, 6 casas decimais. Limite de tempo era igual, e ele vai mostrar qual que é o limite aqui de segundos. Isso aqui só se o meu delta ali superar, né, o limite que eu defini na minha função, que eu passei como argumento. E aí que por fim, ele vai dar um return aqui no meu wrapper, ele vai retornar resultado. Ok. O que o decorator retorna? Ele vai retornar o wrapper. Ok. E aí, aqui por fim, o que a função log silento retorna? Ela retorna o decorator. Então eu vou chamar isso daqui em cima da minha função. E como vocês podem ver aqui, ó, agora eu tenho um wrapper que recebe parâmetros dentro dele. Então na realidade é como se eu tivesse feito um wrapper de um outro wrapper. Então eu consigo definir a função log silento aqui e ainda consigo passar um parâmetro para ela. E aí se eu deixar aqui vazio, como aqui está definido, né, o valor padrão dela, que é 0.01, continua funcionando. Mas eu posso definir aqui o limite de segundos que eu quero para cada função. Então aqui eu vou chamar uma função, né, ordenar lista, que está recebendo vários números aqui, tá vendo? N, que são ints. E aí eu vou calcular isso daqui. E aí se essa operação for lenta, ele vai imprimir na tela quanto tempo levou para organizar essa lista. E caso isso ocorra antes do tempo que eu defini, né, do meu limite, ele não vai imprimir absolutamente nada, só retorna o valor. Então eu vou chamar aqui ordenar lista, né? E aí a função ordenar lista, ela vai passar aqui, ó, uma lista de 200 mil valores, cara. É muita coisa para ser reordenado. E aí a função ordenar lista, ela vai chamar esse decorator aqui, vai passar esse def aqui, ordenar lista, que vai chamar esse wrapper que vai envolver a função e vai me dar o resultado no final só. Então é um processo um pouquinho complicado, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente leu linha a linha e a gente já tinha feito isso aqui anteriormente. A única diferença dessa daqui
é que ela tem essa variável limite de tempo dentro desse if aqui. Então, vamos rodar isso aqui para ver. Slow, a função ordinar lista, ela levou 0.445 segundos e o limite que eu tinha estipulado era de 0.05. Então, eu defini esse limite e essa função, né, para ordenar essa lista de 200 mil valores, ela extrapolou esse tempo. Então, o que acontece se eu der mais tempo para ela? Por exemplo, eu falo que ela pode levar 0,05 segundos. Não imprimi nada, né, porque ela rodou mais rápido do que isso. Então, por exemplo, se eu quero que o meu código ele sempre seja executado num certo período de tempo, tipo, eu tenho uma função para atualizar uma base de dados. Essa função ela não pode demorar mais do que, sei lá, 4 minutos. Você cria um wrapper, envolve ela nele, né? E aí sempre que você chamar essa função, você vai fazer uma atualização do seu banco de dados, aí você sabe, né, se esse tempo ele foi superado, porque o seu wrapper ele vai indicar isso e ele vai gerar um log de execução lenta. Então você pode salvar esse log, por exemplo, né, para você saber toda vez que algum usuário tentar acessar alguma coisa, atualizar uma base de dados, você sabe que houve um tempo lento ali de resposta, né? E aí, no caso, você pode adaptar isso aqui para sua necessidade, né? Isso aqui é só um exemplo prático de uma geração de log para caso a execução de uma linha de código for muito lenta, né? Mas poderia ser um outro tipo de função. Enfim, é algo bem legal assim de se utilizar, né? Para tempo de execução eu acho bem útil. E aí, por fim, a gente vai para um conceito totalmente diferente aqui, né, de função, que na realidade é uma classe. O que é uma classe? Elas são moldes, né, de entidades, né, e elas vão encapsulando coisas dentro dessas entidades. Então, por exemplo, o que é uma entidade? É um objeto do mundo real e eu vou manifestar isso dentro do meu código, né? Então, por exemplo, um pássaro. Um pássaro ele vai ter comportamentos, né? Então eu posso criar métodos que representem isso. Um carro, etc. Um ativo econômico. A gente vai ver aqui embaixo, né? Mas enfim, uma classe é uma estrutura de atributos e métodos. Os atributos eles são variáveis, são dados, né? São informações. Os métodos eles são comportamentos, ou seja, são funções. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma classe, né? Como é que eu defino ela? Eu escrevo class e eu dou um nome. Aqui o nome da minha classe é ativo. A minha classe, ela pode ter atributos e métodos. A única coisa que eu defini aqui foram métodos. E como eu disse, são funções, são comportamentos. Aqui a gente definiu o método init, que ele instancia, né? Ele cria um objeto daquela classe. Então, por exemplo, a minha classe é ativo, aí vamos fingir que eu quero criar, né, um ativo dentro do meu código. Como que eu faço isso? É com esse método aqui, init. Isso aqui é padrão do Python, então é algo que você tem que decorar mesmo, você quer decorar, underline, underline, init, underline, underline. E aí você vai definir aqui dentro dessa função self.nome. Isso significa que a variável nome aqui, né, que é uma string, ela vai... Quer dizer que o valor que você passar aqui vai ser associado para nome, beleza. E aí você vai ter preço, que é float. O self aqui ela está recebendo ela mesma, então você tem que deixar no início. Mas enfim, eu estou chamando o método init e eu estou passando o nome e preço. O que são nome e preço? São atributos, né, da minha classe, da entidade que eu estou representando. Ou seja, ativo, ele tem nome e ele tem preço. E para criar um ativo eu preciso passar essas duas informações. E aí o que ela vai fazer? Vai pegar self, ou seja, vai pegar ela mesma e vai definir que o nome dela é nome. Vai pegar self.preço e vai definir que o preço dela é aquele preço que você passou aqui em cima, no método init. E aí agora tenho outros métodos aqui, outros comportamentos que fui eu que defini. Isso aqui não é questão de nomenclatura, nem do Python, nem de distanciamento. Fui eu que criei isso daqui. Então, por exemplo, eu quero atualizar o preço do meu ativo. Vou definir aqui um método que faz isso. É uma funçãozinha para atualizar o preço daquela variável, daquele objeto. Aí o nome dessa função é atualizar preço. O que ela vai receber? Self. Que ela vai receber novo preço, que eu espero que seja um float. Retorno, nada, porque a única coisa que eu estou fazendo aqui, né, é atualizar o preço. Ou seja, eu não preciso retornar absolutamente nada. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar o preço dela vai definir que é um novo preço. Então, por exemplo, se o preço valia 5 e eu chamei a função atualizar preço e passei 9, ela simplesmente vai pegar o preço dela e vai definir que ele vale, né, 9, vale o novo valor, novo preço. Então eu alterei o preço dela. E aí eu podia botar um return 0 aqui, return none, simplesmente para encerrar, né?
Só que o Python, por padrão, ele já sabe que caso eu não defina um retorno, ele é none, então eu posso deixar isso aqui vazio. Aqui outro método, outro comportamento do meu objeto ativo, da minha classe aqui, né? Que é retorno. Então eu vou pegar self, passar o próprio objeto, preço inicial, que é float. O que ela vai fazer aqui? Return, né, self.preço. Qual que é o preço desse ativo agora? Menos o valor inicial dele. Então imagina que vale 5, né, quando eu crio esse objeto. E aí eu vou passar aqui que o preço inicial dele era 1. Então ele vai pegar, né, 5 menos 1, isso é o que vai dar 4, e ele vai dividir por 1. E ele vai me dar o retorno disso. Então eu criei aqui uma classe chamada ativo, que ela vai ter esses comportamentos que eu defini dentro dela. De calcular retorno, de atualizar preço, né, e de iniciar a classe aqui, né, que é para instanciar o objeto. Então, a gente vai dar um exemplo aqui. Eu tenho uma ação, que ela vai ser igual ao quê? Essa variável vai ser igual a um ativo, né, um objeto da minha classe. A classe se chama ativo. E aí, como é que eu crio um objeto dessa classe? É pelo método init aqui, que ele é padronizado do Python. Então, como que isso aqui funciona? No init, né, como vocês podem ver, está definido aqui que eu preciso passar um nome e um preço. Então, se você chama isso daqui, o próprio Python já preenche, ó, nome e preço, tá vendo? Ele diz que você precisa dessas duas variáveis aqui. Ah, porque eu defini que o preço é 5, desse jeito, funcionaria. Aqui eu vou passar por posição. Estou criando um ativo. O nome dele é Petra4 e o preço dele é 30. Objeto criado, né? Um objeto da minha classe aqui. E aí, o que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou chamar os métodos dele. Então, vou calcular aqui, né, a ação e eu vou chamar o método retorno. Qual que era o valor inicial dessa ação? Eu vou dizer que é 25. Então, ele vai pegar 25, vai chamar o método retorno aqui, que ele vai receber um preço inicial e ele vai calcular o preço do objeto, né, menos o preço inicial. Quando a gente criou essa variável, a gente disse que o preço dela era 30, ou seja, vai ser 25 menos 30 dividido por preço inicial, que é 25. Então, ou seja, 5 dividido por 25. E quando a gente roda isso, 0.2, que é exatamente 5 por 25. Então, a gente sabe o retorno, né, de 20% em algum período não definido. Aí agora a gente vai mostrar aqui a diferença entre uma classe e um objeto. Então, por exemplo, eu defini lá em cima a classe ativo. E aí aqui embaixo eu tenho, né, eu vou criar dois objetos, né, baseados naquele molde. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um conceito de carro. E aí eu tenho o carro 1, eu tenho o carro 2, eu tenho o carro 3, eu tenho o carro da Chevrolet, eu tenho o carro da Chrysler, eu tenho o carro da General Motors. Todos eles são carros, mas eles são carros diferentes. E aí aqui, né, eu tenho a classe ativo. Eu posso ter o ativo 1, eu posso ter o ativo 2, eu posso ter o ativo 3. Todos eles são baseados no mesmo conceito, na mesma classe. Só que esses objetos, eles são diferentes entre si, né? Eu posso ter uma ação da Vale, eu posso ter uma ação da Petrobras, eu posso ter uma ação da TIM, da Oi, da Vivo, etc. São diferentes, porém todos são ativos. E aí no caso aqui, ó, a classe, ela é um molde, ela é um conceito de uma entidade, né? E o objeto, ele é a instância daquele molde. Então, por exemplo, eu tenho aqui A1, que é um ativo, que é da Vale, o valor dele é 62 aqui, R$62. Eu tenho o ativo 2, que também é um ativo, tá vendo? Mesma classe. Passei os mesmos valores, vale 62. E aí eu vou fazer aqui, ó. O A2, ele é o A1, ele é o A2? Não. Falso. O Python disse que esses dois objetos aqui são diferentes. Então ele comparou isso daqui e mesmo assim ele disse que eram coisas distintas. Então, por exemplo, se você simplesmente olha para os valores, né? Aqui é 62, aqui é vale 3, são idênticos. Mas ele diz que é diferente. Porque são, né, são instâncias diferentes da mesma classe. O que está correto, conceitualmente. E aí, por fim, eu vou pegar aqui o A1, ponto nome. Quando você chama um objeto, né, aqui eu peguei o A1 e eu chamei o nome dele, né, que vai ser vale 3. E aí eu vou comparar isso aqui com A2, ponto nome. O que só que vai me retornar? True. Ou seja, o nome desses dois objetos aqui são iguais. O que acontece se eu pegar A1 ponto preço e comparar com o preço da A2?
deu true também. Então, o nome deles é igual, o preço é igual, porém o Python reconhece como coisas diferentes, são objetos distintos. E aí, se eu quisesse, ó, eu poderia fazer assim, a1.nome igual a 1.preço, vou botar 64 aqui. E o preço dela automaticamente vira algo diferente, né? Eu acabei associando com outra coisa. A questão é, os objetos, né, eles são diferentes entre si, mesmo que os valores sejam totalmente iguais. São instâncias da mesma classe. E é agora que a gente vai te ensinar a criar uma invariante, né, com um property. As invariantes, elas são simplesmente regras que elas vão manter aqueles objetos que você instanciou da classe em um estado válido, né, um estado que você queira. E aí aqui nesse exemplo, o estado que a gente vai definir, né, como invariante é esse daqui. O preço ele não pode ser negativo. Então eu vou criar uma classe que ela se chama ativo seguro. É a mesma classe de antes, né, só que com algumas medidas de segurança. Vou definir o meu init aqui para eu poder instanciar meus objetos. E aí eu vou passar self, o nome aqui do meu ativo e o preço. Tudo igual, não mudou absolutamente nada. E aí o que está acontecendo aqui dentro? Self.nome igual a nome, self.preço igual a 0 e self.preço igual a preço. Primeiro eu defini que o preço vale 0 e depois disso defini que ele é preço. E nesse caso aqui ele nunca vai ser negativo. Como? A gente vai ver mais para frente. Então eu vou definir aqui a minha invariante property, que ela vai estar dentro de definição de preço aqui, tá vendo? O que é isso daqui? Preço, self, e ele vai retornar um float. E aqui, como vocês podem ver, ele vai retornar a função self.underline preço, que era o que a gente tinha aqui dentro, tá vendo? Nesse caso aqui. E aí a gente vai ter um setter para preço. Então eu vou definir aqui, ó, que quando eu for setar o meu preço, eu preciso passar por essa operação. Então eu tenho aqui que preço self, vai receber ele mesmo, novo preço, underline, né, que eu espero que seja float, vai retornar nada isso daqui, vai fazer essa operação aqui embaixo, ó. Se o novo preço for menor do que 0, eu vou mandar esse erro aqui, o preço não pode ser negativo. Agora, se o preço for maior do que 0, o que eu vou chamar? Eu vou chamar isso daqui, self.underline preço, que é isso aqui. O que isso aqui faz? Faz com que preço, né, seja igual a um float, estou fazendo uma conversão aqui, da variável novo preço. Beleza. E aí eu vou definir aqui a função retorno, que ela vai pegar self, preço inicial, e vai fazer a mesma coisa aqui, né? Ou essa aqui é diferente. Não, essa aqui é de retorno, perdão. Essa aqui ela calcula o preço, menos o preço inicial e divide. Então, as mudanças que a gente fez, elas estão aqui dentro. Esse preço.setter aqui, ele é simplesmente para alteração de valores. Então, sempre que eu for alterar o valor de preço, ele vai chamar esse método, ele vai ativar esse condicional aqui, né, e vai ver se o preço é menor do que 0. Então, se eu tentar modificar o meu ativo e definir assim que o valor dele é menos 5, eu tenho uma ação do mercado financeiro e eu falei que o valor dela é negativo. Isso é mentira, isso não pode ocorrer. Então, é por isso que ele levanta esse erro aqui, né, e ele fala que o preço não pode ser negativo. Mas caso eu tente fazer uma modificação para um valor entre 0 e mais infinito, ele simplesmente vai lá e altera o valor, né, o preço do meu ativo. Isso funciona normalmente. Então, como vocês podem ver aqui, voltando para o nosso método de instanciamento, eu pego o nome e defino em nome. Só que aqui eu defino que o preço ele é 0, chamo isso daqui, né? E eu tenho essa invariante que ela não permite que o preço seja negativo. Essa property aqui de preço. Que ela simplesmente vai retornar, né, self.preço, que chama essa outra função aqui. E aí, por fim, a gente vai ter aqui, né, um exemplo. Eu tenho seguro, que vai ser uma variável que vai receber um ativo seguro do Itaú, que vale 32,5. Aí eu vou definir que o preço dessa minha variável, né, eu vou tentar alterar para 33. E eu vou imprimir qual que é o preço daquele objeto. A gente roda aqui. Ele valia inicialmente, ó, eu vou dar um print no começo, seguro.preço, e eu vou imprimir de novo aqui embaixo. Copia essa linha e coloco aqui embaixo. Quando eu criei esse objeto, o preço do meu ativo era 32,5. Quando eu alterei o valor, isso aqui mudou para 33.
E aí o que acontece se eu tentar deixar como menos 33? Ele levanta esse erro aqui, ó. E se vocês forem ler, value error, preço não pode ser negativo. Então isso aqui impede que eu tenha, né, esses erros de valor aqui. Conseguir tornar o meu ativo um pouco mais seguro, impedindo operações que normalmente seriam impossíveis. Né, se tornaram impossíveis agora que eu tenho uma invariante. Onde isso daqui aparece em bibliotecas? Bibliotecas grandes, elas vão precisar validar entradas, né, e manter uma consistência interna. Principalmente quando você tem um fluxo muito grande de informações. Então, por exemplo, data frames, eles têm invariantes de colunas com o mesmo tamanho. Então, às vezes você tenta multiplicar um data frame, né, um dataset ali, uma única coluna de, sei lá, 9 linhas, e aí você tenta multiplicar por outra de 6. Ele vai levantar um erro porque essas colunas têm tamanhos diferentes, por exemplo. Isso aqui ocorre bastante, é um jeito de manter, né, a consistência dos dados. NumPy, ele vai ter shape e dtype consistentes, e em outras APIs você usa isso aqui para manter parâmetros válidos que evitam bugs silenciosos, né, erros que você geralmente não vê, isso e acabam afetando seu código. E agora a gente vai para uma outra coisa que são data classes. E aqui, né, um boilerplate, ele é um conceito de bloco de código. É uma estrutura de projeto que ela é reutilizável, ou seja, que vai resolver uma parte padrão de uma tarefa. Então, normalmente, se você tem uma tarefa que ela ocorre o tempo inteiro, ela é extremamente repetitiva, você pode simplesmente criar uma função que vai encapsular tudo isso, e aí você simplesmente passa os argumentos que você precisa ali dentro, e eles são repetidos, né, de uma maneira padronizada. Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer, né, essa estrutura de projeto, é que ela vai reduzir repetições, ela vai padronizar a organização do seu código, vai acelerar o desenvolvimento e ela diminui o erro em tarefas recorrentes, né? Porque se você reescreve o mesmo trecho de código várias vezes, é normal que em algum momento você cometa um erro ali de digitação, você esqueça alguma parte do processo. Então você simplesmente mantém tudo isso dentro de um único template e reutiliza ele ao longo do tempo. 8.1 aqui, né? A gente vai ter um boilerplate, né, de tratamento de erro, ou seja, um template que a gente vai utilizar simplesmente para tratar erros. E aqui a gente vai ter uma função se chama dividir. O que ela vai fazer? Ela vai tentar, né, com um try aqui, ela vai tentar retornar A dividido por B. Caso isso dê erro, ela vai retornar essa exceção aqui, zero division error, e vai retornar isso daqui. O retorno dela vai ser esse, erro divisão por zero. Então, primeiramente, eu vou dar um print aqui, vou tentar dividir 10 por 2, né, a gente sabe que isso aqui vai funcionar e vai dar 5. E aí embaixo eu vou tentar fazer algo impossível, né? Vou pegar 10 e vou tentar dividir por 0. Se eu pegar 10 e tentar dividir por 0, isso aqui vai dar erro, esse try aqui, e ele vai cair na exceção. Nesse caso aqui a gente tem uma exceção de divisão por 0, né? Porque é 10 dividido por 0. E ele vai retornar uma string, erro, divisão por 0. Como isso aqui está dentro de um print, ele vai imprimir a minha string. Então se eu executar esse código, 10 dividido por 2 dá 5. E aí caso isso dê erro, eu tenho isso daqui. Então eu poderia simplesmente pegar, né, e fazer isso aqui com várias divisões. Imagina que você tem um laço de repetição gigantesco que faz divisão de alguma variável. E aqui, ó, erro, divisão por 0, erro, divisão por 0. Então a gente conseguiu padronizar essa estrutura aqui de try e catch, né, dentro do código, dentro desse templatezinho aqui de divisão. E você poderia usar isso para outras coisas, né, muito mais complexas, mas é simplesmente uma forma de evitar repetições no seu código e manter a consistência. Aí agora aqui no 9, né, a gente vai para bibliotecas nativas do Python. Tecnicamente você pode usar elas sem sequer importar, né, você não precisa na realidade. Você simplesmente chama essa biblioteca e ela já está lá. Então isso aqui é só para aprendizado, mas aqui a gente tem a math, a gente tem a função de raiz quadrada e a função de log, né. Vou fazer a raiz quadrada de, por exemplo, 81 e vou tentar pegar o log de 100 na base 10. Se a gente roda isso daqui, né? Raiz quadrada de 81, ela é 9. O log de 100 na base 10 aqui é 2, porque 10 elevado a 2 vai dar 100. E aí eu posso chamar isso daqui sem, né, ter o import da biblioteca, porque normalmente você precisaria fazer isso daqui, né? Import.math. Você pode até fazer, né? Mas é redundante, porque ele é padrão da linguagem. A gente tem uma outra biblioteca aqui que a gente chegou a usar bastante quando a gente estava olhando wrappers e decorators, que é a biblioteca time. Então, por exemplo, início igual time.firstCounter. Vou dar um sleep aqui. Isso aqui é bem interessante, ó. Eu vou chamar a biblioteca time, eu vou cronometrar o horário de agora, e depois eu vou chamar time.sleep. Ou seja, eu vou mandar o
código parar, fazer nada, não executar nada, por 0.2 segundos. E aí quando esse tempo passar, ele vai voltar a executar, ele vai ler a linha de baixo e ele vai cronometrar o tempo de fim. E aí depois disso, né, ele vai calcular o delta aqui, que é fim menos início. Então se a gente roda isso daqui, é interessante que ele dá um sleep de 0.2 segundos, né, mas o tempo de execução ele é um pouquinho maior, né, porque na realidade ele está fazendo outros processos. Então, por exemplo, ele tem que iniciar o cronômetro, aí ele tem que iniciar a função sleep. Até ele iniciar a função sleep, vai ter um tempozinho, assim, um delay bem pequeno. E aí quando o sleep encerra, né, ele vai te chamar aqui essa linha de fim para chamar o cronômetro. E isso também leva um período de tempo bem pequenininho, que no caso, né, seria esse aqui, ó, esse resto depois do 0.2. É bem interessante saber que tem esse delay entre o código, né, no tempo de processamento. E é algo que a gente não olhou enquanto a gente estava durante a aula, né, mas, por exemplo, se eu der um print aqui, no meu início aqui, essa variável, como eu disse, ela é um cronômetro, né, ela pega o momento que eu chamei ela. Se eu der um print no valor dela, você tem aqui, vendo um número. Eu não tenho certeza se isso aqui está em milissegundos, mas a precisão é bem alta. Então, quando a gente usa esse código aqui, né, ele simplesmente cronometra o início e o fim. E aí, esse delta, a diferença numérica entre esse número aqui, é a quantidade de segundos que se passou. E aí a gente tem a datetime aqui. Esse aqui é só um bônus. Essa daqui eu não tenho certeza se ela é nativa do Python. Eu acredito que é necessário importar, tá? E aí a gente vai chamar uma função chamada agora. E aí a gente vai usar o método, né, datetime.datetime.now. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a hora de agora. Se a gente lembrar anteriormente, né, quando eu usei a função perfCounter, ele pegou esse número gigantesco aqui de difícil interpretação. A datetime ela faz algo um pouquinho melhor, né? Ela permite que eu configure e formate esse número. Eu vou imprimir o agora aqui e vou imprimir ele embaixo também, para vocês verem a diferença, com a variável formatada e não formatada. Então, como vocês podem ver, ó, eu vou usar o datetime.datetime.now para pegar o tempo de agora. E aí eu vou imprimir. Ele imprimiu que hoje é 2026, 4 que é o mês, 30 que é o dia. Isso aqui está em formato de year, month e day, né, que é o padrão internacional. E aí, depois disso, ele pega a hora de agora, que eu estou gravando, que é 7 horas, 6 minutos e 23 segundos, e aqui os milissegundos. Quando eu uso a função strftime, eu estou formatando a minha string num padrão que eu quero, né? Aqui eu passei o y maiúsculo, tá vendo? Percentual y maiúsculo, m minúsculo, e aqui o d de day, depois hora, mês e segundo. O tamanho da letra importa, tá? Isso aqui muda o formato. E aí o que ele está fazendo? Ele vai pegar aquela mesma data aqui e vai formatar em ano, mês, dia, hora, etc. E se eu quisesse dia, mês e ano, como é que ficaria? É simplesmente pegar e alterar a ordem dos valores, né? Então aqui, ó, botar mês de novo, vou apagar daqui, por exemplo. Qual o resultado que eu vou ter? Agora eu tenho ano, dia e mês, 26, 34. Mas eu falei que eu queria dia, mês e ano. Vou pegar aqui, então, o ano e colocar aqui. Pronto. Day, month, year. Quando eu imprimir de novo, o que eu tenho agora? 30/4/2026. Então, antes eu tinha a data num formato, aqui embaixo eu vou ter em outro. Então, isso aqui é uma forma de manipular datas, né? Caso você realmente precise delas nesse formato. Caso você simplesmente queira passagem de tempo, a time funciona perfeitamente também, como a gente viu. Mas isso aqui é simplesmente para delta de tempo, né? Para cronometragem e tempo de execução. Datetime now é mais para capturar datas mesmo e formatar elas. E com isso a gente encerra a nossa aula, né? Eu espero que você possa ter entendido um pouquinho melhor sobre funções, objetos, classes, sobre APIs flexíveis, um pouquinho de orientação a objetos em bibliotecas. E na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estruturas como DataFrame, Series e Datasets, e também sobre arrays vetorizados. Muito obrigado pelo tempo de vocês.